Olá, queridos. É tão bom estar de volta com você na classe da Nova Criatura. Estamos na lição 10, para quem está acompanhando na apostila, tá certo? Lição 10, a necessidade de fazer restituição. Eu quero começar essa aula contando uma história verdadeira que realmente aconteceu. Um jovem, de repente, batendo na porta lá na casa da vizinha. Quando a vizinha veio atender, ela ficou espantada. Esse jovem adolescente estava com uma galinha viva na mão dele. Ela, o que é isso? Bem, essa história ela é muito engraçada. Daqui um pouco você vai ouvir o restante dessa história, tá certo? Mas hoje e essa história tem tudo a ver com essa aula, tá? A necessidade de fazer restituição. A Bíblia diz, estou aí na apostila, você pode acompanhar comigo se quiser, tá? A Bíblia diz em Êxodo 22, versículo 9: em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa e a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. O que está falando esse texto? Isso é um princípio. E nós pecamos contra Deus quando nós enganamos o nosso próximo. Então, Deus requer confissão e retribuição nas injustiças. Tá? A Bíblia diz em Números, capítulo 5, versículo 5 a 7, eu estou já mais adiante na apostila, tá certo? Disse mais o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada, confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição, ou seja, ela vai devolver 100% e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquilo contra quem se fez culpado. Isso é um princípio, veja bem, nós não estamos mais debaixo do Velho Testamento, debaixo das leis do Velho Testamento. Porém, no Novo Testamento também ensina esse mesmo princípio, tá? Da restituição. O que é restituição? A restituição é quando você machucou alguém, você deve, de alguma forma, procurar reparar os danos. Quando você, vamos supor, furtou ou roubou algo de alguém, você deve restituir, devolver para aquela pessoa. Agora, número 1 aí na sua apostila. Talvez roubar diretamente de pessoas nunca foi um problema para você. Mas às vezes, antes da pessoa se tornar uma nova criatura em Cristo, ela roubou do governo, ela não pagou imposto, ou ela não pagou taxa. A Bíblia fala em Romanos capítulo 13 que a gente deve pagar os impostos corretinho. Às vezes, sabe o que acontece? Quando a pessoa é bem honesta, não, eu já roubei uma vez lá no supermercado. Talvez a pessoa vai dizer, eu não estou falando de mim, eu nunca roubei no supermercado. Mas muitas vezes as pessoas falam mesmo, pastor, realmente eu já peguei umas coisas no supermercado, em alguns outros lugares, peguei coisas que não eram minhas. Talvez trabalhando lá na empresa, a pessoa levou caneta da empresa, outras coisas que não era dela, era da empresa, e ela estava roubando. Às vezes as pessoas cometem um roubo comercial, entre aspas. Há também muitos outros tipos de roubo. O que é um roubo comercial? Às vezes você, engana um pouco a pessoa que você está vendendo o produto, não é tão bom como você está falando. É um tipo de roubo, um tipo de furto, engano. Há também muitos outros tipos de roubo. Se você já fez isso, enganou alguém, roubou alguma coisa, o que você deve fazer se for possível? Então você que fez a tarefa, espero que você fez a tarefa, tá? Você procurou lá em Lucas 19, versículo 8. Você lembra desse texto? Esse texto é sobre Zaqueu, que tinha convertido. Lembra que Zaqueu era um coletor de imposto? E ele entregou a vida para Jesus. E aí o que ele disse para Jesus? Ele disse, Jesus, se eu por acaso roubei de qualquer pessoa, eu prometo devolver
4 vezes mais. Então, qual é a resposta correta aí? Se for possível, você deve devolver também 4 vezes mais. O ideal é isso. Você roubou de alguém R$10, o ideal é você devolver R$40. Agora, se você não puder devolver os 40, pelo menos devolva os R$10. Pelo menos devolva os R$10. Né? Eu lembro de um senhor que ele trabalhava como vigia, né? Num armazém, eu acho, de alguém. E o que ele fazia? E aos poucos foi roubando casco de garrafa lá daquele armazém. Foi roubando, com o plano de um dia vender todos aqueles cascos de garrafa. Só que esse senhor converteu, entregou a vida a Jesus. Ele aprendeu na classe da nova criatura esses princípios. O que ele fez? Chamou o pastor, encheu o carro do pastor desses cascos de garrafa. Foram lá para o empresário para devolver, pedir perdão do ex-patrão dele e falar: olha, quando eu trabalhava aqui eu roubei e eu nunca cheguei a vender, estava tudo lá em casa e eu vou devolver tudo aqui para o Senhor. Que coisa bonita, porque Jesus transforma a vida da pessoa mesmo. Ela começa a querer consertar mesmo os danos que ela fez no passado. Às vezes a pessoa teve criança, bebê, fora do casamento. Eu lembro uma vez falando com um homem, ele falou: eu tenho 16 filhos por aí, estão tudo espalhado por aí, que eu já tive tanta relação com tanta mulher. Meu Deus, que coisa! O cara era novo ainda, já tinha 16 filhos. Você deve voltar atrás, procurar filho por filho, pedir perdão do filho, pedir perdão da mãe, procurar cuidar daquele filho, procurar levá-lo aos caminhos de Deus, entendeu? É importante consertar, o quanto que for possível, consertar os seus erros do passado. Você fala: Deus já me perdoou. Se você arrependeu dos seus pecados, pediu perdão de coração, Deus te perdoou. Mas se você tiver arrependido de verdade, você vai querer consertar as consequências também, o tanto que for possível, das coisas erradas que você fez, entendeu? Por isso que aí na apostila está escrito: olha, se possível, quanto depender de vós, tende o quê? Você que preencheu aí, tende paz com todos os homens. Vai atrás, pede perdão, reconcilie, não fica de mal com ninguém. Quanto depender de você, tende paz com todos os homens. A Bíblia está escrito lá em Romanos, tá certo? Romanos 12, 18. Agora, número 3. Se você tiver inimizades, o que deve ser feito imediatamente? A Bíblia mostra muito claramente. Qualquer inimizade, o que deve ser feito? Você deve se humilhar, pedir perdão e procurar a reconciliação. Então, a resposta correta, tá? É alguma coisa nesse sentido. Se você respondeu pedir perdão, procurar a pessoa, deve procurar o mais rápido possível a reconciliação. Qualquer resposta dessa forma, você respondeu correto aí a pergunta. Parabéns. Agora, número 4. Quando você pecar contra um irmão, você pecou contra alguém, você ofendeu, você foi grosseiro, enfim, você pecou contra alguém, de quem é a responsabilidade de fazer as pazes agora com aquela pessoa? Qual é a resposta aí? Você que respondeu. Se você respondeu, é a minha responsabilidade, tá certo. Se você pecou, então é a sua responsabilidade, né, consertar aquilo. Muito bem. Mas e quando um irmão pecar contra você? Ele que falhou, não foi você não. Ele que pisou feio na bola contra você. Então, agora vocês dois estão de mal, não estão falando um com o outro. De quem é a responsabilidade de procurar a reconciliação, fazer as pazes? Sabia de uma coisa? É sua, mais uma vez. A resposta correta, se você colocar é minha responsabilidade, é verdade. Porque o cristão é desse jeito. Quando ele está com toda a razão, mesmo assim, ele procura reconciliação, ele pede perdão, ele perdoa. O cristão é cheio de Jesus, ele é desse jeito. Ele não espera o outro vir pedir perdão. Não, ele procura andar em amor e paz com todo mundo, como diz a palavra de Deus, tá certo? Então, continuando na apostila, a responsabilidade de fazer as pazes estará sempre com quem? Comigo, ou seja, com você, comigo, com nós mesmos, não é mesmo? Não se esqueça que Jesus disse: se me amais, o quê? Guardareis os meus mandamentos. Se você realmente ama Jesus, você vai procurar guardar os mandamentos dele. Isso é uma realidade. Muito bem. Alguém fala: pastor, eu
quero tanto guardar os mandamentos de Jesus, mas não estou conseguindo. Então sabe o que você tem que fazer se você não está conseguindo guardar os mandamentos de Jesus? Ama mais. Quanto mais apaixonado você for por Jesus, você vai conseguir guardar, sabe por quê? Fique mais íntimo com Ele, tire mais tempo com Ele, leia a Bíblia, porque Ele fala, se você o ama, você vai conseguir guardar os mandamentos. Então ame mais a Jesus, fique mais apaixonado por Ele, fique mais cheio da presença dEle. Uau, que legal. Número 6 aí na sua apostila. O que você deve fazer se alguém fizer algo contra você? Mesmo sendo muito terrível, a pessoa te machucou horrivelmente. Pelo texto lá de Mateus capítulo 6, você que fez a tarefa, você já sabe a resposta correta. É escolher perdoar de coração. Lembre-se que o perdão não é uma emoção, é uma escolha que você faz. Você deve escolher perdoar de coração. Agora, continuando na apostila, nós estamos na lição 11 agora, tá? Essa lição 11 é muito importante porque ela tem várias verdades importantes, essa lição, tá? Então, mas antes de ir na lição 11, eu tenho que te contar o restante daquela história do rapaz com a galinha. Você pensou que eu tinha esquecido, né? O rapaz com a galinha. O que foi que aconteceu com o rapaz com a galinha, gente? Olha, é o seguinte, isso é uma história verdadeira, viu? Depois eu vou até te contar onde está esse rapaz agora. Esse rapaz, ele converteu, entregou a vida por Jesus. Aí ele aprendeu na classe da criatura, nessa classe mesmo. Isso é uma história verdadeira. Ele aprendeu que ele devia consertar os erros que ele fez no passado. Ele lembrou, né, ele como lá, adolescente, com os colegas dele, eles roubaram a galinha lá, uma das galinhas, a vizinha tinha muitas galinhas, roubaram uma das galinhas dela e eles mataram a galinha e fizeram lá uma galinhada, uma comida para eles mesmos lá, talvez bebendo com cerveja, não sei, e achavam aquilo talvez muito engraçado. Mas depois dele converter, entregar a vida para Jesus e aprender na classe de criatura que nós devemos fazer restituição, ele foi e comprou uma galinha e foi bater na porta da vizinha. A vizinha tomou aquele susto. O que você está fazendo? Não, é porque antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu roubei uma galinha da senhora. Então aqui eu estou devolvendo uma galinha para a senhora. Que coisa bonita. Você sabe, eu poderia até te contar o nome desse rapaz, mas eu não peguei permissão dele para contar a história. Mas esse rapaz hoje é o grande pastor de uma das past churches do Brasil, de uma grande igreja past church do Brasil. Que coisa bonita, né? Que coisa linda. E ele aprendeu, foi na classe da nova criatura, quando ele era um novo convertido, esse princípio. E aí Deus transformou a vida dele. Que coisa forte. Bem, vamos agora então na lição 11, verdades importantes. Não devemos ter vergonha de seguir Jesus, sabe? Eu fico assim um pouco indignado com pessoas que não querem falar de Jesus para ninguém. A pessoa está estudando na faculdade, ninguém nem sabe que ele segue Jesus. Ele ri das piadas sujas, da imoralidade. Ele nem age como uma pessoa cheia de Jesus, porque ele tem vergonha. Aí as pessoas contam piadas sujas, ele... Mas, sabe, é uma pessoa que não tem coragem de ser uma pessoa, claro, legal, não tem que ser uma pessoa chata, precisa ser uma pessoa amorosa, uma pessoa sorridente, uma pessoa feliz, mas uma pessoa santa, uma pessoa cheia da presença de Jesus. Nunca nós devemos ter vergonha de seguir Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui para julgar, nem para condenar, porque antes, teve uma época na minha vida que eu tinha vergonha também, porque eu era muito tímido. Eu lembro uma vez, eu não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo ainda, eu estava indo para a igreja, a pé, eu era um adolescente, e eu estava com uma Bíblia. A minha Bíblia já era pequena, já era pequena. Aí eu estava com a Bíblia assim, indo para a igreja, aí de repente vi uma moça, que parecia até uma moça bonitinha, vindo na direção contrária, na calçada. Aí eu escondi a Bíblia aqui, atrás da minha perna, porque eu pensei, ela vai ver esse gatão, com uma Bíblia, não fica estranho, então escondi a Bíblia, e tal, e tudo, porque eu não queria mostrar a Bíblia.
Já pensou numa coisa? Tem gente que não tem vergonha de carregar uma garrafa de cachaça, de dançar nu no carnaval. Tem bêbado por aí que não tem vergonha de carregar essa garrafa de cachaça, quando todo mundo sabe que talvez as crianças dele estão passando fome, porque ele só está jogando todo o dinheiro fora no jogo, na bebida, nas drogas. As pessoas não têm vergonha dessas coisas. Eu vou ter vergonha da palavra de Deus. Eu vou ter vergonha da Bíblia Sagrada, de uma coisa tão maravilhosa que transforma tantas famílias. Meu Deus! Então eu arrependi profundamente. Eu sei que eu era muito errado de ter vergonha das coisas de Deus. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu achei uma Bíblia bem grande. Eu falei, bem, agora eu vou dar uma no diabo. E eu, claro, né, um jovenzinho ainda, eu vestia muito moderno tudo, mas eu carregava aquela Bíblia onde eu ia. Eu lembro que eu ia para umas lojas chiques lá no centro de Goiânia, onde eu morava, levava a Bíblia. Eu fui para os Estados Unidos, levei a Bíblia comigo na mão. Aí eu entrei no avião, lembro que até tinha aquela mesinha, né? Coloquei a mesinha, abri a Bíblia, fui lendo a Bíblia. Eu falei, eu antes tinha vergonha de carregar a Bíblia, então só para descontar no diabo, eu vou carregar essa Bíblia bem grande, aonde eu for. E foi bom para mim. Sabe que foi bom para mim? Minha vida realmente foi impactada, foi mudada. Se tivermos vergonha, estou continuando a leitura aí na apostila, se tivermos vergonha de sermos um crente em Jesus, o que a Bíblia diz? Olha só o que a Bíblia diz. Ele também vai ter vergonha de nós perante o Pai. Agora, se você respondeu os anjos, também é verdade, porque ele falou que ele vai ter vergonha, né? E quando ele vier do Pai com os anjos. Então ele vai ter vergonha, ele também ele vai ter vergonha de nós perante o Pai, perante os anjos. Olha só que coisa forte. Número 2, cuidado com as seitas. Abandone toda entidade religiosa que não seja confiável e bíblica, tá? Fraternidade ou sociedade secreta, por exemplo, como maçonaria. Um cristão que é nascido de novo não deve ser maçom. Você fala, mas por que, pastor Ibe? O que tem de errado com a maçonaria? Bem, primeiro é o seguinte, é uma sociedade secreta. Então a maioria das pessoas não sabe nem o que acontece lá. Agora, vários maçons que já converteram, já escreveram livros sobre isso. Então a gente sabe várias coisas. Por exemplo, o maçom sempre diz, não é uma religião, inclusive para ser maçom tem que crer em Deus, tem que ter uma religião. É isso que eles dizem, só que lá dentro eles ensinam certas coisas. Por exemplo, eles ensinam que a salvação é pelas obras, não é pela graça mediante a fé em Jesus. Eles ensinam que Jesus não é Deus, mas que foi um grande homem igual Buda, igual Maomé. Eles não ensinam que Jesus é Deus, entendeu? Outra coisa que os maçons fazem, até para você poder se tornar um maçom, tem rituais que você tem que fazer. Um dos rituais, você tem que falar assim, eu estou nas trevas à procura da luz. Se você já entregou a vida a Jesus, você não pode falar isso não, meu irmão. Isso é uma mentira, porque agora você tem a luz já de Jesus dentro de você. Tem muita coisa. A maçonaria crê no universalismo. Isso é uma heresia totalmente antibíblica, que diz que todo mundo no final vai ser salvo. Eu até gostaria de crer isso, mas a Bíblia mostra muito claramente que, infelizmente, os que não entregaram a vida a Jesus, depois da morte é tarde demais. A Bíblia fala que é ordenado aos homens morrerem uma só vez e depois disso vem um juízo. Então são várias heresias. Eles não creem na Trindade. Então tem várias coisas, tem pactos que a pessoa faz lá na maçonaria. Eu poderia falar muitas outras coisas. Agora, não quer dizer que o maçom é do diabo, é uma pessoa horrível. Não, tem muitos maçons que são pessoas maravilhosas. Mas nosso conselho é, se você estava envolvido na maçonaria, você deve realmente não estar seguindo, né, deve abandonar essas fraternidades, sociedades secretas. Deixa eu até dizer o seguinte,
nós já vimos pessoas, por exemplo, em Fortaleza mesmo, onde eu estava pastoreando muitos anos, tem um irmão muito poderoso, muito precioso, um grande advogado, um professor top da universidade, um cara assim inteligentíssimo. Ele era maçom, parece que do 33º grau, né, do mais alto nível. E ele, na classe da Nova Criatura, aprendeu muita coisa, porque eu ensinei muito sobre maçonaria, e ele realmente, pela graça de Deus, ele abandonou a maçonaria. E ele falou para mim, eu poderia até falar o nome dele, porque ele até disse para mim: pastor, ele pode contar a minha história aonde você quiser, porque Deus me libertou. E ele até trouxe toda aquelas coisas de maçonaria, fizeram uma grande fogueira lá, depois de um culto lá, o discipulador dele é um grande médico lá em Fortaleza. Foi muito, muito bonito, muito lindo esse testemunho. Então, não é que os maçons são pessoas ruins, não, são pessoas maravilhosas, mas é um princípio que a Bíblia não coaduna, entendeu? Tem outras seitas também que não são bíblicas, que vão contra os princípios da palavra de Deus, como, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, Mormons, tá? E outras seitas. Agora, mais tarde, aqui na classe da Nova Criatura, nós vamos entrar mais sobre as seitas, tá? Então vai ser muito interessante, nós vamos estar falando mais sobre isso nas futuras aulas, aqui na classe Nova Criatura. Número 3, não se envolva em dívidas, agiotagem, compra a prazo, a não ser tipo aquelas compras que você fica com a corda no pescoço, você quase não tem condição de pagar. Esse tipo de coisa Deus não quer. Não estou falando que você nunca pode comprar alguma coisa parcelado, não, mas estou falando quando você fica numa dívida, numa situação, você tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Não seja avalista também, normalmente, das pessoas, tá? Tem muito, muito cuidado com isso. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Por exemplo, Romanos 13:8 fala assim: a ninguém fiqueis o quê? Você que fez a tarefa em casa. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Olha só o que a Bíblia fala: ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. A sua única dívida que você deve ter com as pessoas é o amor. Ele fala: ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor. Então, faça, entre aspas, o impossível para não tomar dinheiro emprestado. Se for preciso fazer empréstimo, seja fiel no pagamento. O mínimo que você pode fazer é dar satisfação para a pessoa. É muito feio quando alguém está devendo outra pessoa e nunca nem dá satisfação. Não, meu irmão, seja pelo menos homem de Deus, mulher de Deus, para ir lá dar satisfação. Olha, me perdoe, eu sei que eu não te paguei ainda, mas eu vou te pagar, me dê um tempo, me perdoe, sabe? No mínimo seja nobre para dar satisfação para a pessoa. Não fica só escondendo dela, fazendo de conta que não aconteceu. Isso é muito feio, isso não é coisa de nem um ser humano nobre, muito menos um cristão nobre, tá certo? Agora, a Bíblia ensina que você não deve ser fiador, né? Isso é um princípio também na Bíblia, em Provérbios capítulo 6, versículo 1-5, e também no capítulo 11, versículo 15. Muito bem, eu quero agora, nesses últimos minutos, dizer o seguinte: esses princípios da palavra de Deus são princípios para te ajudar a ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que vence, que supera o mal, tá? Então, na medida que você vai lendo a Bíblia, você vai aprendendo tantos princípios de como andar em santidade, mas também de como ter sucesso na área financeira, na administração das suas finanças. Então, por isso que é bom quando você poderá estudar, por exemplo, você faz as tarefas, você vai na frente, por exemplo, nas próximas lições, tá certo? E você vai estudando. Então, aqui mesmo nessa lição, vai na frente, vai estudando, vai preenchendo, vai pesquisando na Bíblia as respostas e preenchendo lá, tá? Vai ser uma grande bênção. Eu tenho certeza que a sua vida vai continuar sendo
cheia do poder de Deus. Eu quero fazer uma oração agora sobre a sua vida. Pai, eu peço por esse meu irmão, essa minha querida irmã e esse meu querido irmão, que o Senhor ajude-os a realmente colocar em prática esses princípios da Tua Palavra. Que eles possam realmente andar em santidade, procurar consertar, não ficar de mal com ninguém, ir atrás, procurar reconciliar, pedir perdão, restituir qualquer mal que foi feito contra outra pessoa, mas realmente andar em amor com todo mundo e não ficar de mal com ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma dica que eu quero dar: se você por acaso talvez está muito machucado com um tio seu, está muito ferido, talvez você nunca mais falou com seu pai, ou talvez é um vizinho, eu quero te dar uma tarefa. Procure essa pessoa o mais rápido possível. Se ela estiver longe, procure pelo telefone, mas peça perdão, reconcilie. Você é uma nova criatura, você está cheio de Jesus. Você está no outro nível. E Deus vai encher a sua vida de paz, de amor. E esse amor vai atrair prosperidade, bênção e tudo de bom para a sua vida e para a sua família. Eu creio isso de todo o meu coração. Por isso, eu digo, isso é só o começo.